Graças a Deus. Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de fé, uma palavra para abençoar a sua vida, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Olha, creia no poder de Deus. O nosso Deus é um Deus presente e Deus ele quer abençoar a sua vida em nome de Jesus. Olha, aqui quem está falando é o ministro Clóvis. E eu tenho a certeza que neste momento Deus já está ouvindo o seu coração. Olha, se inscreva no YouTube, Ministro Clóvis, ative o sino de notificação. Vídeos novos nas terças-feiras e quinta-feiras. Curta, comentem e compartilhem. Deus ele vai abençoar a sua vida. Olha, aqui no livro de Êxodo, abra sua Bíblia lá, não esquecendo, se inscreva no YouTube, Ministro Clóvis no YouTube, ative o sino de notificação e temos vídeos novos, nas terça-feira e quinta-feiras, curta, comenta e compartilhe, e Deus o abençoe. Aqui no livro de Êxodo, eu quero trazer uma palavra para você, mas antes de eu ler para você, eu quero pedir que você ponha a mão no seu coração, vamos fazer uma oração, uma preparação para que Deus possa falar ao nosso coração, para que o nosso coração venha estar preparado, coração aberto, para que a palavra de Deus ela venha abençoar a sua vida. Senhor Deus e poderoso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai querido, quero pedir, Senhor Deus, a tua direção, que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor, Pai, venha fazer de mim um instrumento nas tuas mãos. Usa-me, Pai, através da tua palavra para abençoar estas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, abre o livro lá de Êxodo. Nós vamos dar início, né, para não demorarmos muito, né? Eu tenho a certeza que Deus ele já está preparando para você uma bênção. Livro de Êxodo. Isso. Capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos falar aqui acerca dos 10 mandamentos. O mandamento de Deus. O mandamento de Deus, ele tem que ser nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. Quando você obedece, a bênção de Deus ela vem sobre a sua vida. Aqui no versículo 1, eu não ia nem ler o versículo 1, mas eu vou dar início aqui no versículo 1 e nós vamos pular. Aqui no versículo 1 diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, nós temos que entender que o nosso Deus, ele quer o melhor. Ele está dizendo: eu sou o Senhor, que te tirou da terra do Egito. Era um povo que estava na terra do Egito, um povo que estava sofrendo, e Deus o tirou, esse povo, daquele sofrimento, daquela humilhação, daquilo que eles estavam sofrendo. E Deus o tirou tirou todo aquele povo com um braço forte. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O Egito naquela época representava um sofrimento, porque o povo de Deus estava sofrendo naquele lugar. O povo de Deus passou a sofrer. O povo de Deus não tinha liberdade nem para ir e vir. Então passou a sofrer o povo de Israel.
E Deus o tirou aquele povo do sofrimento. O que eu quero dizer, quando você obedece à palavra de Deus, quando você faz exatamente o que Deus quer, Ele vai tirar você também do sofrimento. Que sofrimento é esse? Um sofrimento talvez na família, na sua própria vida, sofrimento de doença, de perturbação, de sofrimento, de angústia, de ansiedade. O sofrimento que tem colocado você para baixo. Sofrimento, um desemprego, sofrimento na área sentimental, você não consegue, não dá certo com ninguém. Então isso tudo é um sofrimento que está sobre a sua vida. Seu casamento não dá certo. Já está a ponto de separar, ou já foi destruído. Isso aí é um sofrimento. Quando o casal ele se separa, não traz felicidade nem para o homem e nem para a mulher. Quando existe uma separação, o que vem é o sofrimento. É a tristeza dos filhos, é a tristeza da mulher, o sofrimento da mulher ou do próprio marido. Quando há uma separação, não vem alegria. O homem pode até falar, eu estou livre, né? Ou a mulher mesmo pode falar, eu estou livre. Me separei, agora estou livre. Olha, acabou. Não, isso aí é tudo papo. Porque, na verdade, traz um sofrimento. Talvez aí está o seu Egito. Mas quando a pessoa obedece à palavra de Deus, Deus ele tira a pessoa daquele sofrimento. Obedecer é praticar. Obedecer é seguir. Obedecer é crer. E com certeza Deus vai tirar você, como tirou aquele povo daquele sofrimento. Deus vai tirar você dessa situação. Mas para isso é necessário obedecer. Aqui no versículo 12 diz assim, ó, honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Obedecer, ou seja, honrar o pai e mãe. Nós podemos entender tanto os filhos, você jovem que está me assistindo, você jovem que está me seguindo neste momento, honra o pai e honra a mãe. Quando você honra o seu pai, quando você honra a sua mãe, você está honrando a Deus, porque é um mandamento de Deus. Então quando você age desta maneira, honrando o seu pai, honrando a sua mãe, você está honrando a Deus, aquilo que Deus falou. Quer ver uma coisa? Vamos aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. O sofrimento ele vem quando não há obediência, quando não segue aquilo que Deus tem ordenado, aquilo que Deus tem mandado. Então o sofrimento ele vem, aquele povo estava sofrendo, Deus tirou. Se nós fosse seguir a leitura de Êxodo, ia ver que aquele povo foi tirado de lá com o braço forte, mas eles desobedeceram muito a Deus lá na frente. E houve sofrimento na vida deles. Então aqui no capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, versículo 2, diz assim, ó, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então há uma promessa de Deus quando você honra seu pai e a sua mãe. Há uma promessa de Deus na sua vida. Porque você quando honra, você está honrando o Pai maior, que é nosso Deus, que é o Pai, que é o Criador dos céus e da terra.
que é o Criador do universo. Honrar. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É importante honrar a Deus. É importante obedecer a Deus. Existe uma promessa de Deus para a sua vida. Existe uma promessa de Deus. Olha o que diz aqui no livro de João. João, capítulo 14. João 14. Deixa eu ver aqui. Pronto, está aqui. João 14. Diz assim no versículo, no 21. Diz assim, João 14, 21, diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, este é o que me ama. Você está entendendo a importância de honrar a Deus? De honrar pai e mãe? Automaticamente você está obedecendo os mandamentos de Deus. Isso significa que você está honrando a Deus. Você está obedecendo a Deus. Existe uma promessa. Existe uma promessa de Deus para essa obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de quem? E aquele que me ama será amado de meu Pai. Você entendeu a importância? Como é bom obedecer os mandamentos do Senhor? É fazer. É procurar fazer aquilo que Deus está mandando. Existe uma promessa de Deus. E Deus, ele cumpre sempre com as promessas dele. Deus nunca falha. Deus é perfeito. Mas é necessário honrar pai e mãe. Você que está me ouvindo aí, você que tem seu papai, você que tem sua mamãe, e você filho, mais jovem, que tem seu pai, que tem sua mãe, honra seu pai, honra sua mãe, porque é o mandamento de Deus. Quando você honra o seu pai, você honra a sua mãe, você está honrando a Deus, porque é o mandamento de Deus. Vou ler novamente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quer dizer, você ama a Deus, porque você está guardando aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus colocou para você. Então, quando você guarda os mandamentos e obedece, você demonstra que ama a Deus. Deus, ele chegou para um certo jovem e falou com o jovem: olha, o que me falta para te seguir? Olha, guardar os mandamentos, assim, assim. Tudo isso eu, desde pequenininho que eu já guardo, eu já tenho. Ele falou, ele conhecia os mandamentos. Ele tinha os mandamentos, aquele jovem, do coração dele, ele tinha os mandamentos. Mas ele não guardava. Ele tinha, mas não obedecia. O Senhor falou, então faz o seguinte, você pega todos os teus bens, vai, vende e reparta, dá aos pobres. Aí o jovem já ficou meio triste, porque ele estava agarrado aos bens materiais. Deus queria, o Senhor queria abençoar ele, queria chamar a atenção dele. E o coração dele estava preso à riqueza que ele tinha, os bens que ele tinha. Era necessário, para seguir a Jesus, é necessário você se desvaziar de tudo aquilo que vai impedir você de se aproximar de Deus, que vai impedir você de vencer. Aquilo ali era o impedimento dele. Ele conhecia os mandamentos, mas o coração dele estava voltado para a riqueza que ele tinha. Talvez você que está me ouvindo, você até conhece, mas você está preso em alguma coisa.
De repente você está preso nos seus bens materiais. Talvez você está preso naquilo que você tem. Num carro, numa casa. A casa é tudo para você. Nos bens que você tem, até mesmo no dinheiro. Você está preso ali. Você conhece os mandamentos. Mas o que você tem impede você de receber a bênção de Deus. Você está com o coração voltado para as coisas materiais. Olha, larga, pega todos os teus bens, vende tudo e dá aos pobres, reparta com os pobres e vem, segue-me. Segue-me. Ele entristeceu. Mesmo conhecendo os mandamentos desde novinho, ele estava preso às riquezas dele. Mesmo você ouvindo, conhecendo, talvez você está presa às coisas que o mundo oferece. Quantas pessoas, elas sabem que estão erradas. Elas sabem que existe um Deus, mas ela não quer largar a vida que ela está levando. Uma vida de erro. Uma vida de, entre aspas, de muita alegria, de prazeres. E aquilo ali prende a pessoa. O coração dela está vivendo aquilo ali, mesmo conhecendo os mandamentos. Mesmo conhecendo os mandamentos. Mas o coração daquela pessoa, talvez o seu coração, está preso àquilo que é errado, mesmo você conhecendo. Aquele jovem conhecia desde novinho. Mas quando falou para ele vender os bens que ele tinha e repartir e dar aos pobres, aquilo ali entristeceu ele. Peraí, o coração dele estava voltado para os bens. Talvez o seu coração está impedindo você de se aproximar mais de Deus. Talvez algo que você está vivendo, que você está se desfrutando, entre aspas, está impedindo você de ter uma comunhão com Deus, e com isso você tem deixado de vencer. Tem trazido perturbação, tem trazido destruição para o lar. Casamento não dá certo. Casamento conturbado, perturbado. Um não respeita o outro. Talvez uma vida de mentiras, de engano. Mas tudo isso por quê? Porque mesmo conhecendo os mandamentos, mas o seu coração ainda está voltado para aquilo que é errado. Você não consegue enxergar que as bênçãos de Deus não estão sobre a sua vida, porque você não quer largar. Você quer viver a vida. Olha, aquele que tem os meus mandamentos, você tem os mandamentos de Deus? Então obedece. Larga tudo. Não faça como aquele jovem que não quis largar, que não quis vender os bens e seguir ao Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, Jesus está falando. Jesus está aqui nos orientando. E aquele que me ama, Jesus está falando com você nesta tarde. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Será amado de Deus, irmão. E ele completa aqui, ó. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ó que maravilha, hein? E eu o amarei também e me manifestarei a ele. Olha o que vai acontecer por causa da obediência e guardar os mandamentos. Existe promessa de Deus. E a promessa é essa. Eu me manifestarei a ele. Será amado de meu Pai. E eu o amarei. E me manifestarei a ele. E é isso que vai acontecer. Olha o versículo 23. Diz assim. Ó, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E, olha só, preste bem atenção nesse versículo. E viremos
para ele e faremos nele morada, tanto o Pai como o Filho. Tudo isso por quê? Porque você guarda os mandamentos de Deus. Guardou os mandamentos de Deus. Você demonstra que ama Deus. Você demonstra que ama o Senhor. Será amado do Pai. Jesus disse, e iremos e nos manifestaremos a Ele, tanto o Pai como o Filho. Faremos nele morada. E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha só, e meu Pai o amará. Por quê? Guardou a mensagem, guardou os mandamentos, honrou pai e mãe. Honra o pai, honra a mãe. Será honrado por Deus. Você demonstra amor a Deus quando você ama, quando você honra seu pai e a sua mãe. É mandamento de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Oh, glória a Deus, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Faremos nele morada, tanto o Pai como o Filho, porque guarda os mandamentos. Honra o pai e a mãe. E a promessa de Deus se cumprirá na vida desta pessoa. Seus dias serão prolongados nas terras. Como é importante obedecer a palavra de Deus. Vamos finalizar lá no livro de 1 João. 1 João. Vamos lá no 1 João. 1 João. Honra o pai e a mãe. Quando você honra a Deus, quando você obedece a Deus, as promessas de Deus, elas se cumprirá na sua vida. As coisas vão acontecer quando você obedece a Deus. Os mandamentos. Aqui diz assim, isso, 1 João, capítulo 2, João, capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 3, diz assim, e nisto sabemos que o Senhor, versículo 3, isso, capítulo 2, versículo 3, diz assim, e nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Se guardar os mandamentos dele. Vamos ler novamente? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Se guardar os mandamentos de Deus, você vai demonstrar que conhece a Deus. Honrando mandamentos de Deus. Honra pai, honra mãe. Esse é um dos mandamentos. Tem vários mandamentos de Deus. Esse é um dos mandamentos. Temos que guardar todos eles. Tantos mandamentos. Vamos dizer assim, aquele que te orienta e aquele que chama a sua atenção. Os mandamentos daquilo que é certo, aquilo que é errado você não vai fazer. O mandamento manda não fazer. Então você não vai fazer. Que é um mandamento de Deus. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Então isso é um mandamento. Você não vai fazer. Então você vê a importância de honrar a Deus
a importância de obedecer os mandamentos de Deus. As promessas de Deus, elas vão acontecer na sua vida. Promessa de Deus se cumpre. Se você crê no Senhor, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Aí, diz mais aqui, versículo 4. Aquele que diz, que tem muitas pessoas que diz, né? Tem muitas pessoas que dizem, não, eu conheço a Deus. Tem muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus. Tem muitas pessoas que dizem que conhecem os mandamentos. Mas olha o que diz aqui. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. A pessoa diz que conhece, mas não guarda, não obedece, faz tudo ao contrário. Faz exatamente aquilo que o mandamento, aquele outro mandamento diz para não fazer. A pessoa diz que conhece, mas não faz. Então a própria palavra de Deus diz que é o quê? Mentiroso. E nós entendemos que quem é o pai da mentira? A pessoa se faz mentiroso, não faz a vontade de Deus. Quando a pessoa mente, ela faz a vontade do pai, que é o quê? Que é o próprio diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele não se afirmou na verdade. E todo aquele que mente faz a vontade dele. Então, quando a pessoa não guarda o mandamento de Deus e diz que conhece e não faz, ele está se fazendo que é mentiroso, ele está mentindo. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Não está a verdade. Se a verdade não está, a mentira está com ele. Se a mentira está com ele, Deus não está com ele. E se Deus não está com ele e ele está com a mentira, o inimigo está com ele. E automaticamente, as bênçãos de Deus não chegam. O inimigo vai agindo na vida da pessoa. Casamento destruído, família destruída, perturbação, sofrimento, angústia, dor. Tudo que de ruim acontece na vida da pessoa. Porque ela abre uma brecha, ela abre uma esperança para que o maligno age através disso. Diz que conhece, não guarda, não pratica. Se faz mentiroso. Então, olha a importância de honrar a Deus. As promessas de Deus vai se cumprir. Quando você honra o pai e a mãe, você está honrando a Deus, porque é os mandamentos de Deus. É o mandamento de Deus. Então você está obedecendo, você está honrando o próprio Deus, que ele é pai também. Então olha a importância de obedecer a palavra de Deus. Aquele que diz, eu conheço, e tem muita gente que bate no peito, eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia de Gênesis Apocalipse, e você vê que a pessoa está completamente fora das coisas de Deus. Se está fora das coisas de Deus, não conhece, não faz, não pratica, não obedece a Deus, não está honrando o Pai maior, que é o Criador dos céus e da terra, e desse grande universo. Então você vê que quantas pessoas, ela não obedece a Deus. Tem muitas pessoas assim. Eu conheço pessoas que dizem que conhecem. Muitas pessoas. Pessoas chegavam perto de mim e falavam, não, eu conheço, mas estava com a vida completamente diferente do que Deus planejou para a vida dela, para ela. Então tem muitas pessoas. Então, o mandamento do Senhor, guarda. Guarda, honra o seu pai, honra a sua mãe. Honrando o seu pai, honrando a sua mãe, honrando o seu pai e honrando a sua mãe, você vai honrar a Deus. Porque Deus, ele é pai. E nós somos filhos. Então, como filho, nós temos que honrar o pai e o pai maior. Mas nós vamos honrando
Honrar o pai maior quando nós honramos aqui na terra o pai e a mãe. Estaremos obedecendo o mandamento de Deus e automaticamente estamos honrando a Deus. Versículo 5. Continuando no 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Não está a verdade. A pessoa vive na prática da mentira. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus estará nele, verdadeiramente aperfeiçoando. Olha só que maravilha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando cada vez mais. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. É importante obedecer, honrar. Honra a Deus. Honra o seu pai, honra a sua mãe. Estará honrando o Pai maior, o Criador dos céus e da terra. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. Olha que maravilha. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nisto conhecemos que estamos nele. Mas por quê? Porque obedece a palavra de Deus. E se está na palavra, a palavra está em vós. A Bíblia fala, se a minha palavra estiver em vós, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Então existe vamos dizer assim, existe uma essência, né, de Deus. Existe uma união, existe um conjunto, né? Existe um conjunto. Se vós estiveres em mim, em quê? Na palavra. Se as minhas palavras estiveres em vós, e vós estiveres em mim, então pedirei tudo o que quiser, e vos será feito. Honra o pai, honra a mãe, guarda os mandamentos, é o mandamento do Senhor, para que seus dias prolonguem na terra, para que as promessas de Deus elas se cumpram na sua vida. Não faça como aquele jovem. Ele conhecia os mandamentos desde jovem, desde pequenininho. Mas o coração dele não estava nos mandamentos. O coração dele estava nos bens que ele tinha. Quando o Senhor tocou, venda tudo e reparta com os necessitados, com os pobres, aquilo ali mexeu com ele, entristeceu. Ele preferiu se afastar do Senhor. Ele preferiu voltar para trás do que seguir a Deus. Você vê como tem pessoas que preferem continuar na vida que está levando do que seguir a Deus. E não são pessoas que não conhecem. Hoje, praticamente quase todo mundo conhece a verdade. Conhece o que é certo e o que é errado. Sabe que existe um Deus. Mas não quer largar aquilo que está com ele. Não quer largar a prática do erro, a prática do pecado, o vício, né? Aquele prazer de ter vantagem em tudo, aquela pessoa que gosta de tomar vantagem em tudo, que vive na vida de mentira, de engano, de querer passar as pessoas para trás para ter vantagem. Tem pessoas que continuam nessa vida. Ela conhece os mandamentos, mas ela não quer largar aquela prática porque às vezes dá lucro. Mas isso faz com que ela se afunde cada vez mais.
ela vai se afundando cada vez mais. E um certo dia, vai ouvir dizer: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para que tudo isso? Para que esse engano? Para que essas vantagens lícitas? Para que isso, isso e isso? Quando pedir a tua alma, você preparou o quê? Para Deus? Nada. Então é importante entendermos. Amados, queridos, presta atenção. Honra a Deus. Deus te amou de tal maneira, Ele te amou de tal maneira que Ele deu o único Filho, o Senhor Jesus. Ele sofreu no seu lugar, Ele foi humilhado no seu lugar, Ele se enfermou no seu lugar, Ele apanhou no seu lugar, Ele tomou forma no corpo dele, se fez pecador. Os meus pecados, seus pecados, Ele carregou sobre ele. Todo o sofrimento Ele carregou. Todo o sofrimento que nos pertencia, que estava sobre a humanidade, Jesus, ele sugou tudo na vida dele, tudo no corpo dele, para que você não sofresse mais. Então entenda que Deus, Ele te ama. Entenda que Jesus morreu por você. Larga tudo de errado que você está fazendo e tome a posição com Deus. Honra o Pai, honra a Mãe, honra o nosso Pai maior, que é Deus, o Criador de todas as coisas. E pode ter certeza que a bênção de Deus virá sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Olha, não esqueça, se inscreva no YouTube, Ministro Clóvis. Se inscreva no YouTube, Ministro Clóvis. Ative o sino de notificação. Olha, fala bem baixinho. De notificação. Novos vídeos. Olha, vídeos novos nas terça-feira. Não esqueça, terças e quinta. Curta, comentem e compartilhe também. Não fica só para você, não. Compartilhe também. Para os seus amigos, para os seus conhecidos. Isso. E pode ter certeza que Deus, Ele vai abençoar você. Siga nosso perfil no Instagram. Ministro Clóvis. Olha, mais uma vez, deixe o seu recado, deixe o seu pedido de oração na postagem e estaremos ao vivo na terça-feira orando por você. Deixe o seu pedido de oração na postagem e estaremos ao vivo na terça-feira orando por você às 8 horas da noite em nome de Jesus. Não esqueça, hein? Mais uma vez, para você não esquecer, deixe o seu pedido de oração na postagem e estaremos ao vivo na terça-feira. Olha, terça-feira estaremos orando por você às 8 horas em nome de Jesus. Fique com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não estou vendo ainda. Cadê? Ah, tá.